Vocês já pararam para pensar se as escolhas que vocês fazem todos os dias de fato é uma escolha sua ou é uma escolha que já foi previamente determinada? Será que o livre-arbítrio ele é real ou será que é apenas ilusório? Bom, é isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Fique comigo e vamos até o final. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui, muito bem-vindo de volta ao canal, muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez e hoje eu quero trabalhar um pouco com vocês nessa questão da escolha, né, ou do arbítrio, né, ou do livre-arbítrio, como se é dito. É claro que hoje, se você não sabe disso, existem, né, duas grandes correntes teológicas que trabalham com arbítrio. Um lado, ele vai defender que o ser humano, sim, ele tem uma liberdade real entre escolher entre o bem e o mal, por exemplo. E existe uma outra linha que não, que aquilo que o ser humano escolheu já foi predeterminado por Deus. Então, ele, tecnicamente, ele escolheu aquilo que Deus escolheu para ele antes, ele não teve uma escolha real, tá? Agora, o que eu tenho para dizer é que os dois lados, eles têm coisas a resolver, porque existem perguntas que se abrem dos dois lados que são difíceis de se responder. E eu, na minha humildade aqui, eu vou tentar, com a minha opinião, tá? Responder algumas dessas perguntas e tentar trazer uma clareza da minha opinião a esse respeito, de como que eu acredito que nós trabalhamos com isso. Se você tiver paciência, então, vá comigo até o final aqui para escutar tudo, tá bom? Bom, então vamos começar aqui falando a respeito da linha mais determinista, né? Que muitos associam isso aos calvinistas, né? Então, o que seria essa linha mais determinista? Seria aquela linha que acredita que Deus ele já determinou absolutamente tudo, né? Então, tudo que vai acontecer está determinado por Deus. Só que tem algumas coisas, né, que essa linha ela defende isso, obviamente, mas tem algumas respostas que fica meio difícil de responder nessa linha. Porque, por exemplo, se Deus determinou tudo, então uma pessoa que nesse exato momento que nós estamos nos falando aqui, tem uma pessoa aí que está agindo pelo mal e está, né, violentando, né, sexualmente uma pessoa agora. Então, Deus determinou que essa pessoa iria fazer isso, né? Se Deus determinou, então, que essa pessoa iria fazer isso, então necessariamente Deus ele seria mal, né? Porque Deus ele determinaria por qual razão, né? Ah, não, mas todas as coisas cooperam para o bem. Tá, mas será que se caberia aqui? Será que Deus ele de fato ele usaria algo extremamente ruim, né, que feriria o coração de uma pessoa por um bem maior? É claro que um argumento que é bem usado para essa questão do determinismo, ou do calvinismo, né, seria assim: será que Deus, se ele já não soubesse das coisas, né, será que Deus seria Deus? Será que Deus ele deixaria, né, que o ser humano de fato tomasse todas as decisões, né? Então, se o ser humano fosse tomar todas as decisões, então, será que o ser humano então não seria ele Deus e Deus apenas seria aquele que deu a vida, mas não teria todo o controle, né? Então, se Deus não tem o controle, Deus continua sendo Deus, né? Então, existe uma confusão nesse tipo de pensamento, né? Voltando no exemplo anterior, né, uma pessoa que ela faz uma agressão física a alguém, uma pessoa que ela, né, ataca sexualmente uma pessoa que, né, tira a vida de outra pessoa, né? Será que a questão é que Deus determinou, né, que aquela pessoa iria fazer isso, ou ela tinha uma escolha de trabalhar com isso? Bom, eu sou da linha que eu entendo que a pessoa ela tem sempre uma escolha. Ela sempre tem uma escolha, tá? Mas nós vamos trabalhar aqui dando exemplos bíblicos para não ficar muito eu falando o que eu acho, né? Então, olha só, quando nós olhamos ali, por exemplo, no faraó do Egito, né? O faraó do Egito ali, o faraó que eu quero dizer é o faraó da época de Moisés, né? Porque algumas pessoas questionam assim: poxa, mas pastor, por que Deus ele endureceu o coração de faraó? Por exemplo, tem lá a passagem que Deus endurece o coração de faraó. Se Deus está, ele próprio, endurecendo o coração de faraó, Deus não está roubando o livre-arbítrio de faraó? Porque Deus determinou que o coração dele ficaria duro? E eu quero dizer para vocês que não, né? Se você for ler lá, por exemplo, eu não vou ler, tá?
Mas lá em Êxodo, capítulo 8, no verso 15 até o verso 32, ou Êxodo, capítulo 9, verso 34, você vai ver claramente que Faraó endureceu o seu próprio coração, tá? O próprio Faraó, ele diz que não, ele endureceu o coração, ele não quis ouvir, né? Se Deus iria endurecer o coração de Faraó desde o começo, por que Deus então enviaria Moisés para falar? Deus enviaria todas as pragas e já destruiria tudo. Mas por que Deus ele vai mandando Moisés falar com Faraó? Para que Faraó tivesse a oportunidade de se arrepender. E Faraó, então, ele vai endurecendo o coração dele. Ele vai endurecendo. Na verdade, Deus ele vai endurecer o coração de Faraó, sim, lá na frente. Né? Tem o versículo que diz, então Deus endureceu o coração de Faraó mesmo. Mas isso foi só depois. Não foi na hora. Foi só depois. Por quê? Porque ali Deus ele estava deixando, então, já que você decidiu ter um coração duro, então agora você vai com esse coração duro até o final, você não vai mais mudar, né? E Deus estava castigando ali o Egito por toda a adoração a deuses pagãos que eles tinham, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu posso fazer um vídeo para você como que Deus ele foi destronando demônio por demônio, principado por principado, em cada praga que veio no Egito, tá? Depois, se você quiser, coloque, pastor, eu queria saber mais detalhes dessa batalha espiritual entre Deus e os deuses do Egito. É muito interessante, eu faço para você um vídeo. Tudo bem? Então, o que eu acho, né? Assim, referente à posição divina, né? Como que Deus ele trata com os seres humanos, né? Será que Deus ele realmente é um determinista, né? Eu acho que não, pessoal. Eu acho que Deus ele é mais anuente. Né? Então, o que seria a anuência? Né? A anuência nada mais é do que Deus estabelece princípios, Deus estabelece leis, Deus estabelece direções e Deus estabelece as vontades. Porém, né, a escolha de obedecer ou não, isso estará na mão do homem. Por quê? Se não estiver na mão do homem, então Deus nunca saberá se o homem de fato o ama verdadeiramente ou se ele apenas segue um protocolo, um prompt pré-determinado, que nunca provaria, então, o verdadeiro amor do homem, a verdadeira paixão. Então, Deus não teria como fazer o julgamento, por exemplo, né? Como que Deus julgaria o homem se Deus não sabe se a escolha do homem foi por conta da própria vontade ou foi por conta de um pré-determinismo de Deus? Então, eu acho que Deus ele vai para uma linha mais anuente, né? Ele vai para essa questão de ele determinar as coisas, mas ele dá a liberdade para o homem. E antes que você me pergunte isso não tira de Deus o poder absoluto. Porque Deus ele continua sabendo o que o homem vai fazer, como o homem ele vai agir. Deus ele sabe, né, a grande tendência de cada um a decidir, mas Deus põe muitas decisões e cada decisão, Deus já sabe o que cada decisão vai acontecer. Ele sabe o que é, só que ele dá ao homem o poder de decidir. Né? E quando o homem decide, então Deus, para aquela decisão, haverá aquela consequência. Não é à toa que Deus ele diz, olha, coloco diante de você o bem e o mal. Decida o bem para que você viva, né? Para que você seja abençoado, entenderam? Agora, sei lá, qual seria a maior evidência, né? Ou uma grande evidência de que Deus, de fato, ele dá o livre-arbítrio para o homem? Na minha opinião, pessoal, a maior evidência seria o julgamento final. Né? Seria o juízo final. Tá? Por quê? Porque se Deus vai julgar o homem no final, significa então é porque o homem teve uma escolha. Você só tem um julgamento se você teve uma escolha, se você teve uma decisão. Então, devido à decisão do homem, então Deus ele vai julgar, né? Então, como que eu determino assim? Então, qual que é a justiça de Deus? Qual que é o julgamento justo de Deus? O julgamento justo de Deus seriam as escolhas livres, mas a responsabilidade das suas escolhas, né? Então Deus ele dá a lei, ele mostra como é, mostra o que vai acontecer, mostra as consequências, mas deixa o homem escolher. E quando o homem escolhe, Deus ele baseado nas escolhas do homem, então ele traz então o julgamento. Para mim isso seria, né, uma prova cabal do julgamento divino, seria na verdade que o homem sim, ele tem o livre-arbítrio, tudo bem? Aí, pessoal, mesmo assim, alguém ainda pode perguntar, mas pastor, mas tem dois exemplos bíblicos, por exemplo, que parece que Deus de fato interferiu no livre-arbítrio das pessoas. Por exemplo, Paulo na entrada de Damasco.
Paulo ele saiu, né, e vai chegando em Damasco com as cartas ali para prender os cristãos e tudo mais, né? Mas ali então parece que Paulo foi meio que obrigado a mudar de opinião. Gente, isso não muda o livre-arbítrio. Percebam, Deus ele tem propósitos grandes. E quando Deus tem esses propósitos grandes, ele interfere no sentido de dar uma opção muito mais clara às pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma visão sobrenatural, ele tem um encontro com Jesus Cristo ali, e ele fica cego e logo ele se converte. Ele repensa aquilo que ele estava fazendo e ele decide, então, tomar por essa escolha, tá? Jonas, por exemplo, algumas pessoas perguntam, poxa, Jonas ele não queria ir para Nínive pregar o evangelho, mas ele pega um navio e ele vai para o outro lado. Deus não interferiu em Jonas ir para o outro lado. Ele foi. Só que Deus tinha um propósito para Jonas. Então, ele passa por uma consequência por conta do próprio livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele trouxe a consequência dele ser jogado no mar e o peixe engolir ele e jogá-lo de volta a Nínive. Quando ele chega em Nínive, Deus ele fala com Jonas de novo, olha, pregue para Nínive. Jonas ele poderia ter falado, não vou pregar, vou embora. E ele ficar fugindo de Deus e Deus colocando consequências e consequências devido às decisões para que ele voltasse. Talvez você fale, pastor, mas isso não é justo. Isso, gente, mostra o amor de Deus. Vamos lá. Se você é pecador, imagina se Deus, sabendo que você é um pecador, ele diz o seguinte, quer saber? Não vou interferir, deixa ele fazer o que ele quiser, porque ele tem um livre-arbítrio. Todo mundo nesse planeta iria para o inferno. Todo mundo iria para o inferno, porque todo mundo, num dado momento, escolheria o mal ou praticaria o mal. Então, o que Deus faz? Quando nós erramos, Deus nos corrige. E não é para mudar o seu livre-arbítrio, você continua tendo escolha. Mas Deus te corrige para que você repense e você pare de sofrer, porque todo pecado vai gerar um sofrimento. Uma pessoa que ela é uma adúltera, ela vai acabar com o casamento dela, vai perder o relacionamento com os filhos, vai perder, né, talvez até ter doenças venéreas e tantas outras coisas, entende? Então, a questão não é que Deus estava interferindo no livre-arbítrio nem de Paulo nem de Jonas, mas Deus estava mostrando para eles que aquela escolha que eles estavam tomando iria levá-los a um caminho de destruição e que Deus os amava tanto que não queria destruir a vida deles. Amém, pessoal? Deu para entender? Então, pessoal, existe o livre-arbítrio? Sim, ele existe, tá? Existem coisas que foram pré-determinadas por Deus? Sim, existem coisas que foram pré-determinadas por Deus. Só que o que Deus pré-determinou, ele não vai interferir no seu poder de escolha. Você pode escolher aquilo conforme Deus predeterminou. Por exemplo, Deus ele determinou que Jesus Cristo ele viria ao mundo, né, pregaria o evangelho, né, morreria, ressuscitaria, voltaria aos céus e depois ele voltaria numa segunda vinda para que ele então buscasse a humanidade, aqueles que o aceitaram como seu único Senhor e Salvador. Isso está predeterminado. Agora, o que não está predeterminado é se você vai subir ou não com Jesus Cristo. Isso não está predeterminado, isso vai depender da sua escolha. Porque se Deus predeterminasse alguém que já fosse salvo, então essa pessoa poderia ser o maior assassino desse mundo e sem aceitar Jesus, sem nada, ele iria para o céu. Isso seria injustiça, porque Deus é justo, né? Então é algo complexo, tá? Claro, pessoal, você não precisa concordar comigo em tudo que eu disse, você não precisa, né, acreditar que tudo que eu estou falando é exatamente assim, porque eu entendo, cada pessoa tem a sua linha de raciocínio, tem o seu ponto de vista, mas eu queria dar esses pontos para você, que são muitos argumentos que são levantados contra o livre-arbítrio. Tá? Bom, e aproveitando, eu peço que você curta esse vídeo se você gostou, encaminhe se vale a pena encaminhar, siga o nosso canal, amém? Assista, tem muitos vídeos bacanas nesse canal já, explicando muitas pérolas, muitas coisas. Coloque um comentário se você quer um vídeo, se você de repente gostaria de um tema que você não encontra em nenhum lugar que ninguém fala, coloque aqui, eu vou analisar com muito carinho e vou tentar, né, o melhor que eu puder, fazer um vídeo para te responder. E eu fico por aqui mais uma vez e espero você de novo aqui no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe, guarde a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.